O evangelho não é moral, o moral vem de maioria. É daí que vem a palavra moral, ou no inglês majority, ou em qualquer outra língua vem da média ponderada de uma sociedade. Por isso a moral muda tanto. Eu fui educado no século XIX, embora eu tenha nascido no meio do século XX. Mas eu cresci no Amazonas, em Manaus, a cultura era do século XIX. A cultura dos meus avós, dos meus pais. Eu tive uma educação praticamente vitoriana. E era assim que eles viviam no Amazonas. E a época da borracha importou a Europa para o Amazonas. E aquela moral também europeia para o Amazonas. Depois eu tive que fazer a minha virada geracional e me tornar um homem do século XX. E bem antes do século XXI chegar, eu já tinha compreendido como o século XXI seria. Então eu fui me tornando um indivíduo do século XXI no meio do século XX. Como hoje eu já olho para frente e imagino o que vem por aí daqui a 100 anos. E, por exemplo, por ter esse olhar de projeção e por entender que o Evangelho não te dá princípios morais, mas te dá princípios éticos, e os princípios éticos são sempre inalteráveis na medida em que a proposta é te ajudar a compreender que melhor vida você pode ter na sua própria geração. Então, o que acontece? Por causa disso, de não ficar preso à média ponderada de nenhuma moral circunstancial, eu estou sempre em processos de atualização. Por exemplo, eu faço a leitura do que está acontecendo em relação à sexualidade humana como uma coisa que decorre profunda e totalmente, quase, dos grandes avanços científicos de hoje. Houve um tempo em que a humanidade, até há muito pouco tempo atrás, se não houvesse a união heterossexual para haver a proliferação da espécie humana, não haveria continuidade de espécie humana. Então, o cara que não gostava de mulher, que se afeiçoava por homem, fazia o sacrifício, prendia a respiração, fazia o esforço que fosse preciso para casar, para se vincular sexualmente a uma mulher, para gerar a média de filhos daquele tempo, que era no mínimo 4, talvez mais, 8, 9 ou 10, mas eram coisas tópicas. Ele ia lá, não tinha nem vontade de olhar aquele corpo, em geral era no escuro, era um vapt-vup, entrou, buraco ejaculou e saiu buraco no lençol, barriguinha foi feita, cumpri o meu papel, a gravidez era um pretexto para eu nem chegar perto, depois da gestação, o tal do descanso, às vezes era para sempre, até o próximo filho, que era quase sempre uma demanda da esposa, e não do cara, a menos que ele fosse um rei e precisasse de um filho homem para a sucessão. E depois de Franz Crick, de Mendel e de Franz Crick, nós começamos a evoluir na direção da engenharia genética, de descobrir os segredos da genética. Mapeamento, né? Mapeamento. E depois que o genoma humano foi todo aberto, e antes disso mesmo, quando nós já aprendemos a compreensão do engravidamento através de vitro e de outras coisas, aonde o sexo em si foi ficando secundário, ele só era importante para prazer, para quem gostava da onda e do barato, e aí cada vez mais quem gostava de homem ficava com homem, quem gostava de mulher ficava com mulher. E se tivesse a vontade de fazer um filho, faria no laboratório, inseminava de um determinado modo, ou uma barriga de aluguel, fosse como fosse. Isso eu estou falando ainda de 30, 40 anos atrás. Mas, na atualidade, eu vejo toda a geração que cerca os meus netos, eles não pensam mais assim. Tem gente que diz, bom, no dia que eu quiser filho, 2 meninas que se amam e que vivem juntas e que casaram,
com 23, 24, 25, 26 anos. Dizem, não, a gente está estudando, ainda falta fazer o mestrado e o doutorado. Quando a gente terminar, nós duas vamos querer ser mães. Então nós vamos a um banco de sêmen, vamos escolher o sêmen do mesmo homem para que os nossos filhos tenham uma semelhança de convergência, já que nós somos pessoas diferentes, mas o pai será o mesmo. Então eles serão filhos que terão uma semelhança, uma convergência de semelhança com o mesmo banco de sêmen que veio do mesmo indivíduo. Isso que já está acontecendo na Terra inteira e que começa a acontecer no Brasil, acaba cada vez mais com essa necessidade da manutenção da aparência da conjugalidade, que foi uma coisa que criou mentiras extraordinárias no curso da história humana. Casamento de fachada. Você vê, por exemplo, os Césares. Praticamente você não encontra nenhum César que não fosse bissexual, pelo menos. O Júlio César, por exemplo, a fama dele era de ser a amante de todos os soldados e de ser o marido de todas as esposas, porque ele gostava dos dois lances. Então, as mulheres dos senadores, ele comia as que ele queria e também dava para os melhores soldados no campo de guerra, como também pegava os caras ativa e passivamente. A Roma foi conhecida por isso, mas não somente Roma. Quase todas as sociedades anteriores, gregos, né? Os egípcios também foi, e não só nesse nível. Os egípcios começaram a fazer o engravidamento in vitro, entre aspas, se casando com as próprias irmãs, para poder manter aquele ciclo genético dentro do escopo da genética considerada divinizada, já que os faraós eram filhos dos deuses. E as primeiras 4 gerações das dinastias egípcias são a elas atribuídas o fato de terem sido originadas pelos deuses, ou seja, por entes de outra dimensão, extraterrestres que inseminaram mulheres e produziram filhos híbridos entre os humanos. Então, a gente está tocando aqui, quando toca na genética, a gente abre um mundo de outros interesses paralelos. Vai haver cada vez mais, entre nós no planeta, essa sociedade, a construção de uma sociedade onde a sexualidade heterossexual vai ser cada vez mais apenas opcional, de acordo com a pulsão real de cada pessoa. Porque se o indivíduo não trouxer mais aquela pulsão, não é o mecanismo ou a obrigação reprodutiva que vai fazer dele alguém que necessariamente terá que se casar com o sexo oposto para poder gerar um filho. Tem homens gerando filhos mais ou menos do mesmo jeito que as mulheres estão gerando, só que eles escolhem um único útero para ser o receptor dos sêmens masculinos, assim como as mulheres pegam um sêmen masculino de um banco de dados, na maioria de genes, na maioria das vezes, e inseminam os óvulos de cada uma das parceiras da relação. Cada vez será mais assim, até a gente chegar naquele tempo em que nem mais isso será necessário. Você vai escolher as características genéticas e isso vai acontecer dentro de um útero artificial. Inevitavelmente, é nessa direção que a humanidade caminha, porque tudo aquilo que até aqui os humanos conseguiram imaginar na história humana, eles foram capazes de realizar. Aquela frase do Walt Disney, que fica uma coisinha de criança na porta da Disneyland, é de uma verdade absoluta em relação à acomodação humana, ao potencial científico de cada geração. O que você pode pensar, você pode fazer. Whatever you can think, you can do it. Então, essa é uma realidade que está sendo demonstrada desde os primeiros registros históricos da civilização humana. Por exemplo, para a gente ficar na arquetipia do livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, especialmente capítulos 2 e 3, Adão e Eva, aquela criação do homem e da mulher,
E aí tem aquele mandamento: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui da jujubinha, Essa não. do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem disso, morrendo fisicamente, vocês morrerão espiritualmente, porque vocês vão tomar consciência da morte e vão morrer da culpa da morte. Então, o que é que isso significa quando isso está sendo dito? Que era algo que os humanos poderiam não fazer. Nós não fizemos? Nós podíamos fazer. A gente tinha a fruta simbólica ou arquetípica, porque eu não necessariamente considero aquilo uma árvore, um vegetal ou qualquer coisa, é uma referência que teve como melhor ilustração à volta uma árvore do conhecimento do bem e do mal, como se desse o barato Entendi. de um conhecimento do bem e do mal. Então, eles tinham a fruta, eles tinham um braço que alcançava, eles tinham dentes que mastigavam, eles tinham esôfago para passar, eles tinham um sistema digestivo para processar. Então, por que não pegar se a gente pode? Os humanos nunca deixaram de fazer o que puderam fazer. Então, essa história de botar 1 milhão de pessoas do Elon Musk dentro de mais algumas décadas morando em Marte, vai acontecer, cara. Não tem como não acontecer. Transformar a Lua numa base avançada de projeções espaciais para viagens de natureza mais profunda, no espaço profundo, é inevitavelmente algo que vai acontecer. O universo palmilhável pela nossa tecnologia atual vai ser todo ele explorado, e tanto mais quanto a gente consiga desenvolver ciências para isso, ou de hibernação, para acordar o cara só na hora adequada, ou de viagens que não sejam mais atravessando o espaço-tempo, mas numa dobra de buraco de minhoca, para você sair de uma dimensão e chegar numa outra, do outro lado de qualquer que seja a designação de espaço ou de galáxias, de tudo isso vai acontecer. A gente já faz isso em laboratório. Então agora é só uma questão de tamanho e proporção. Vai acontecer. O que o homem consegue pegar, primeiro o que ele consegue ficcionar e imaginar. Se você conseguir imaginar, é uma questão de tempo, você vai conseguir fazer. Pastor, a gente falou de várias questões aí. Parte do pessoal que está assistindo agora deve estar pensando essa diferença entre ética e moral, né? E que se isso de tudo pode é uma coisa que comporta... Não é tudo pode, porque tem tudo a é ética. Então, A essa é a minha ética me dúvida. dá uma limitação que é: não faça nada contra o significado da sua vida. É isso que eu queria entender, essa diferença entre ética e moral. E eu entendi bem quando você fala que os tempos vão mudando a moral. É moral. Mas muitas igrejas, talvez a maioria, se baseia naquela moral que foi colocada fixa. Primitiva. Exatamente, até de hoje. Moisés, cuja moral foi infinitamente melhorada por quase todas as outras constituições ou decálogos, Então, de lá para cá. Então, hoje, como seria a gente seguir a ética e não a moral? Como a gente... Jesus ensinou ética e não ensinou nenhuma moral. Por exemplo, pela moral... O pecado, né? Porque a gente cai no pecado, né? O que é pecado, então? O pecado é tudo aquilo que me adoece. É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria natureza e contra a minha própria integridade mental, espiritual, psicológica, física. É pecado. O não pecar é cada vez mais o tratar bem de si mesmo. Embora haja uma dimensão do pecado que caia num âmbito de inevitabilidade dentro de mim,
até que eu vá crescendo, e eu nunca na Terra, no espaço-tempo, vou atingir esse nível de não pecaminosidade, porque eu não peco só quando eu faço. Eu peco quando eu penso, eu peco quando eu sinto, eu peco quando eu imagino, eu peco quando eu elocubro maldades, quando eu desejo perversidades, mesmo que eu me vista de santo. Então, a diferença é que eu posso evoluir, eticamente falando, independentemente de moral, eu posso ser um ser ético que caminha cada vez mais para a autoeducação mental, espiritual e psicológica, de modo que tem havido um tempo na minha vida em que eu não conseguia perdoar nada nem ninguém. E depois de ter crescido e evoluído na consciência do significado ético do Evangelho e do significado do fato de que a ética é a minha única e real preservação do ser. É o meu balizamento. É o meu balizamento de saúde em todos os níveis da minha existência. E se eu não sou suicida e tenho vontade de crescer, melhorar e viver saudável até partir desta dimensão, é na ética que eu vou andar. Agora, a ética é não matar, não... E não desejar a morte. Não desejar a morte. Não é só não dizer que eu odeio e praticar algo odioso, é aprender a não odiar. E aí tem gente que diz, não, isso é impossível de fazer, como é que eu vou aprender a não odiar? Você aprende, você cresce para um nível no qual você desodeia para sempre. Você pode ter tristezas circunstanciais. Puxa vida, esse cara não precisava ter feito isso. Não precisava ter me olhado desse modo e ter me maltratado dessa forma. Agora, isso é uma doença dele. Eu não vou assimilar a doença dele para mim. Porque se eu odiar, eu ficarei doente da doença dele. Eu vou me contagiar com o mal dele. Então, o elemento de maior inoculação, a maior vacina contra a maldade do outro contra mim, é eu carregar a capacidade do perdão no meu coração. E perdoar não é uma escolha romântica, porque frequentemente você é tão maltratado que você fica destituído de toda a capacidade de romantismo relacional com relação a quem te fez mal. Você não deseja o mal dele, nem isso, nem aquilo, mas também não quer proximidade, não quer amizade, não quer intimidade, é um direito teu. Você aprendeu que aquela pessoa não olha para você de um jeito saudável, mas você mesmo não vai ficar fazendo assimilações da perversidade com a qual você foi tratado, devolvendo ao outro. Foi por isso que Jesus ensinou que o princípio da saúde humana principal é querer ao outro, desejar ao outro aquilo que eu gostaria que ele, na maior sanidade dele, praticasse a mim. Então, eu pratico para com você, a priori, independentemente de você, o que eu quero que você me devolva. Se você conseguir me trazer uma devolução à altura do que eu te dou, bom para você, que vai se tornar um ser humano cada dia melhor. Se você não conseguir, eu não estou perdendo nada, só quem perdeu foi você. Eu continuo no meu caminho, sem me deixar impressionar por nenhuma outra forma de tratamento ou de maldade. Eu vou me tornando crescentemente inalterável. E é assim que eu melhoro. Agora, a moral é circunstancial. A moral, por exemplo, de Moisés, dos 10 mandamentos, era uma moral de 5.000 anos, 4.000 anos e pouco atrás, quase 5.000 anos atrás. Era um tempo de primitivismo absoluto. Mas ainda assim você encontra nas leis de Moisés direitos humanos, você encontra a proteção do pobre, o rico tinha que deixar os quadrantes da terra dele sem serem colhidos, para que o pobre passasse e tivesse como estender a mão e levar comida para casa.
tinha um monte de providências para o atendimento daquele que tinha perdido a herança, tinha falido, tinha ficado doente e não tinha podido se manter. Mesmo na lei de Moisés havia esses provimentos humanitários. Mas, por outro lado, o filho desobediente, quanto mais, era um cara que poderia ser pendurado num madeiro vivo e as aves dos céus vinham beliscar-lhe os olhos. Era um negócio horroroso. Então, houve evoluções extraordinárias que os crentes seletivamente entendem. Ninguém pendura o seu filho no madeiro na porta de casa para esperar os corvos virem comer os olhos. Mas eles ficam advogando a lei de Moisés de maneira seletiva, apenas naquilo que os interessa, que lhes interessa. No entanto, a moral muda de geração em geração.